gente, agora chegou a hora de chamar aqui aquela pessoa, né, que vocês ainda não viram por hoje, o nosso CEO, Marcos Cantarino, porque ele preparou mais uma apresentação que é surpresa para vocês. Trata-se de mais uma evolução no conteúdo do Anuário Brasileiro de Bancos. Então, dessa vez, a gente vai trazer uma análise dos dados financeiros consolidados dos principais bancos do país. Isso é publicado em todos os nossos anuários. Nessa edição, nós listamos um resumo financeiro de 110 instituições financeiras. E aí, o nosso time de estatísticas analisou os principais conglomerados, fazendo uma correlação desses números com importantes movimentos do ecossistema nos últimos anos, como o PIX, a elevação da taxa Selic, a pandemia e a própria transformação digital. Então, Canta, bom dia e vem aqui contar para a gente quais são as conclusões desse estudo, ou talvez não conclusões, né? Mas acho que são mais provocações desse estudo, não é isso? Bom dia a todos. Obrigado, Carol, pela apresentação aí, pela deixa. O Anuário Brasileiro de Bancos, a primeira edição, ela foi em 2006 e ela apresentava dados das instituições financeiras do ano de 2005. Naquele ano, a gente tinha grandes players, importantes players, que no decorrer desse tempo eles se transformaram, saíram do mercado ou somaram aí a outras grandes instituições financeiras, né? Nós tínhamos o Banco Real, né? Que hoje, depois de tanto tempo, virou Santander, né? Através de várias aquisições. Nós tínhamos o Unibanco, nós tínhamos o HSBC. Tá? Então, a gente tem todo esse histórico de 2005 até os dias de hoje. Para vocês terem uma ideia, para cada edição, nós analisamos os balanços auditados de mais de 100 instituições. Na realidade, o número passa de 120 instituições e a gente faz um corte por uma questão de edição, de consumo de páginas, tá? Mas a gente sempre prioriza as instituições financeiras mais importantes, e esse ano, não só bancos, mas nós incluímos também algumas instituições de pagamento que têm assumido um protagonismo dentro do nosso ecossistema. Outro ponto interessante do anuário, felizmente, eu tenho aí, né, questão, eu tenho todas as edições, vocês, essa aqui é a primeira, né, uma capinha azul, então houve uma transformação enorme do design da capa. Ano passado já foi lindíssimo, esse ano tem todo um contexto aí rico, mas a gente traz essas coisas todas, e a ideia do anuário é ele ser um registro dos principais movimentos inicialmente dos bancos, agora do ecossistema financeiro, do ano anterior. Então, quem tem a sequência dos anuários, vocês vão poder conferir que nas pautas a gente sempre abordou os principais temas que permitiram a evolução de todo o ecossistema financeiro até os dias de hoje. A gente falou de blockchain, falou de PIX, falou de mobile bank, falamos muito da questão de crédito e voltaremos a falar bastante dessa questão de crédito, porque o crédito ele tem que ser um instrumento que permita a inclusão, o acesso. Hoje nós temos instrumentos de inteligência artificial e outras ferramentas tantas que permitem a gente fazer análises de score de crédito mais segmentadas, mais individualizadas. Tá? Eu vou começar dividindo aqui com vocês alguns slides. Tá? São pontos que eu acho interessantes. Serve, como a gente está apresentando uma cadeia de vários anos, vocês vão poder ter uma ideia de tudo, da evolução do setor de 2018 até 2022 em números que foram extraídos dos balanços
dos bancos auditados, como já comentei anteriormente. Tá? Fizemos um corte nessa análise. A gente vai mostrar de 7 conglomerados. Tá? Conglomerados é o conjunto de empresas, né, que compõem aí um grupo do setor financeiro. Então, por exemplo, a Caixa, o conglomerado da Caixa tem a Caixa Loterias, a Caixa Cartões, a Caixa Seguridade, o Bradesco ele tem Next, tem a Ágora, então tem um conjunto de outras empresas. O Banco do Brasil tem uma outra série de empresas. Então, são 7 conglomerados que a gente analisou. Tá? Então, eu vou compartilhar aqui com vocês a minha apresentação. Tá? Então, essa é a capa, brilhante capa que a Carol fez. A gente, esse ano, realmente faz uma mudança, um corte. Antes, a gente era um registro jornalístico dos fatos, das tendências tecnológicas do setor. Esse ano, a gente está botando uma questão da análise, pontuando a análise, incluindo a questão da análise, porque a gente acha que isso é muito rico para todo o ecossistema. Tá? Então, nesse slide, o que acontece? A gente está mostrando aqui, são 3 rúbricas, o ativo, que mostra o tamanho da instituição financeira, resultados de intermediação financeira. É muito importante a gente ver isso. Isso é o banco sendo banco, o banco ganhando dinheiro usando dinheiro, tá? E o lucro líquido, que é o resultado de toda a operação, e vai os dividendos aí dos acionistas e tudo mais. Tá legal? Os 7 grandes grupos conglomerados que nós analisamos foram o Itaú, o Bradesco, a Caixa, o BTG Pactual, o Banco do Brasil, o Santander e o Safra. Tá? A gente vê que de 2018 a 2022, é um detalhe que vocês vão ver no próximo slide, deixa eu até. Quem sempre se destacou em lucro líquido foi o Banco Itaú. Este ano teve uma mudança de posição com o Banco do Brasil. Tá? O somatório, eu tenho informações boas aqui, ainda nesse slide, desculpa. Para vocês terem uma ideia, o Bradesco, na primeira edição do Anuário Brasileiro de Bancos, o ativo total do Bradesco era de 208 bilhões de reais, 2005. Em 2022, o total de ativos do grupo, do conglomerado Bradesco, é de 1 trilhão 779 milhões. Todos os bancos desse grupo tiveram um crescimento de uma magnitude grande. Todos trazem uma enorme contribuição para a nossa sociedade. Tá? O Itaú ele tinha ativos de 151 bilhões em 2005 e hoje ele tem de 2 trilhões 470 bilhões. Isso é só uma ilustração aí de como anda o setor. Nesse outro slide, a gente vai falar sobre o total de ativos dos maiores bancos. Nós pegamos esses 7 maiores conglomerados e somamos o total dos ativos. Tá? A gente vê que tem um crescimento ano a ano dos ativos, do somatório desses ativos. Né? 2018 eram 6 trilhões, 2019, 7 trilhões, e 2020, essa é a grande surpresa, que foi exatamente o ano da pandemia, onde todos os indicadores, muitos dos indicadores do ecossistema financeiro reduziram, né? Os ativos dos bancos eles cresceram em 18%. E agora, em 2022, a gente teve um outro salto também de 2 dígitos, tá? De 9 trilhões, de 10, em 2 dígitos, 10%, né? E a gente está alcançando, nesses grandes grupos, o total de 9 trilhões. Nesse próximo slide, a gente vê a evolução
dos ativos das instituições financeiras no decorrer dos anos, desse período que a gente analisou. A gente observa aí que o Itaú ele sempre mantém uma liderança, ele é seguido pelo Banco do Brasil, pelo Bradesco, pela Caixa, o Banco Santander vem um pouco abaixo, e a grande surpresa aqui é o Banco BTG Pactual, que ele tinha em 2018 um total de ativos menor que o Banco Safra, e hoje ele cresceu nesse período 232%, e hoje ele tem aí, ele assume aí a sexta posição dentro desse ranking. O BTG ele tem uma característica super interessante e várias oportunidades, tá? O BTG ele originalmente era um banco, tá? Eu tive a oportunidade de lá atrás conhecer o fundador da instituição, e hoje ele está desenvolvendo, evoluindo para uma plataforma de investimentos para pessoa física. O XP ele fez o caminho contrário. O XP ele começou, ele não aparece aqui, mas ele começou com uma plataforma de investimentos de pessoas físicas, e hoje ele está trazendo, está virando um banco, né? Nesses dois movimentos, desses dois bancos, existem um mundo de oportunidades para o correntista, naturalmente, que ele sempre tem que estar em primeiro lugar, né? O cliente do ecossistema, mas para toda a cadeia produtiva e fornecedores de tecnologia, para colaborarem a essas instituições, como todas as grandes também, deixando muito claro, a desenvolverem suas melhores soluções. Tá bom? O lucro líquido do banco, como eu mencionei anteriormente, ele em 2020, no ano da pandemia, ele diminui, né? Reduz menos, cai 26%, mas no ano seguinte ele praticamente ele volta quase ao mesmo patamar de 2019, com 107 bilhões. Tá? 2013, a gente dá em 2022, a gente dá um novo salto, na faixa de 6%, é um salto menor, tá? Mas a gente observa que 2018 para 2019 foram 29% o aumento do lucro líquido desses bancos somatório, né? Em 2020, a pandemia dá uma pauladinha, uma pauladona, eu diria, e eles diminuem bem, 26%, mas em 2007 eles aceleram. E essa aceleração é muito clara que ela tem tudo a ver com o movimento da transformação digital, da tecnologia, da parceria que as empresas tecnológicas, que também de um dia para outro tiveram que se redimensionar para atender todas as demandas do ecossistema financeiro, que é o maior ou dos maiores compradores de tecnologia do país. E no caso nosso, do Brasil, nós temos números que são destaques no mundo, né, em relação tanto à qualidade da tecnologia, à competência e capacidade dos nossos profissionais, tá? E é isso. Então, a questão da transformação digital permitiu que no ano seguinte os bancos recuperassem aumentassem, né, os seus lucros líquidos. Tá legal? Tem uma questão aqui que eu gosto muito de falar. O banco sempre está atrás de eficiência operacional, né? Atender bem seus clientes, manter e aumentar sua lucratividade, porque é um banco, né? Não é uma ONG, ele tem que sempre estar preocupado, da mesma forma como nós estamos sempre preocupados em crescer, inovar, em trazer coisas diferentes, né? Como todos em casa, né? Eu acho que isso é uma percepção de todos, né? Os bancos, eles via a TecBan,
eles conseguem economizar com esses, acho que são 24 mil terminais que a Tecban tem em 1.100 municípios no Brasil. Anualmente, os bancos conseguem economizar 5 bilhões de reais, tá? Apenas com o uso da plataforma da Tecban. Tecban é um patrocinador, ele um patrocinador desde a primeira edição. Digo mais, Tecban nos ajudou a criar esse produto lá em 2005. Sou muito grato a toda a equipe da Tecban, em especial, não sei se está nos ouvindo hoje, a Thaís, né, que acompanha a gente desde lá, e foi um papo meu com ela, que a gente acabou criando essa história toda, tá? Mas a Tecban realmente ela permite a inclusão das pessoas, o acesso das pessoas ao ecossistema financeiro. Nós mesmos, da Cantarino, inauguramos em 2009 ou em 2010 o primeiro terminal ATM dentro de uma comunidade que foi Paraisópolis. Para vocês terem uma ideia, em 2009 ou 2010, me falha aqui o ano certo, nós identificamos um lugar dentro de Paraisópolis, nós instalamos, Cantarino brasileiro, né? Identificou o local da menor instalação desse terminal, a Tecban instalou esse terminal, um primeiro terminal, nós inauguramos para a comunidade, com carro de som e tudo mais. 2 meses depois, a Tecban já tinha posto mais 2 terminais, totalizando 3 terminais no mesmo supermercado, por causa do acesso. Antes, o morador de Paraisópolis tinha que subir até na Giovanni Gronchi para ter acesso, para poder tirar, sacar o dinheiro, benefício e tudo mais. E ali, a Tecban permitiu o acesso rápido. Eu tenho uma declaração de um pai, de uma cadeirante, a coisa mais emocionante que eu tenho. Eu não sei quem conhece Paraisópolis. Paraisópolis são ladeiras. E ele falou o seguinte: Marcos, eu não preciso agora pegar minha filha na cadeira de rodas, subir uma ladeira enorme para ir na Giovanni Gronchi pegar dinheiro. Eu agora pego aqui do Fácil. Então, são coisas que a gente vê o lado do consumidor, e sendo muito sincero, isso me emociona bastante. Tá? A receita das tarifas dos maiores bancos brasileiros. Uma das linhas do balanço patrimonial das instituições financeiras é a receita de tarifa que eles arrecadam. O DOC, o custo do DOC, do TED e de outros serviços que eles fazem. O PIX, ele foi implementado no final de 2020. A gente vê que em 2020 houve uma perda, uma redução das receitas decorrentes das tarifas. Essa redução natural é por causa da pandemia, né, que mexeu com todos nós. E o Pix foi instalado, foi lançado no final de 2020, mas em 2020 teve essa queda, mas não pelo Pix, mas pelo resultado, consequência da pandemia, reflexo da pandemia, mas as receitas dos serviços de tarifas, elas não foram impactadas pelas instituições financeiras, tá? O Pix pode ter trazido uma redução, mas os bancos souberam compensar isso com propriedade, e lembrando que boleto bancário, emissão de boleto bancário, tem custo também. Tá? Então, aqui a gente mostra, olha, o Pix está aí. Tá? Ele não trouxe perdas, né? O ecossistema financeiro é muito resiliente, ele é muito bem preparado, como eu já comentei anteriormente, com tecnologia e pessoas. Então, eles conseguiram naturalmente reverter, né, um cenário, mas no resultado dos balanços está aí, ó, tá aí os números que a gente consolidou. Tá? Então, só para vocês terem ideia, é isso aqui, né? Eu não sei quanto vocês acompanharam, mas não houve perda das receitas dos serviços financeiros. Dos 7 bancos analisados, o único que teve uma perda de 2021 para 2022 foi o Safra, mas todos os demais eles cresceram nos seus números nessa linha do balanço. Tá?
Nesse slide aqui, a gente fez a consolidação das operações de crédito desses bancos, tá? E mostra na linha de baixo a taxa média Selic no decorrer do ano, tá? Então, em 2018, a média da Selic era 2018 era 6,4% e agora em 2022 é 13,7%. E a gente vê que esses números, o volume do crédito das instituições financeiras, ele aumenta. Existe aí uma evolução da tecnologia de apoio aos bancos na liberação dos seus créditos, de forma que ele possa ser mais assertivo na hora de conceder crédito para uma empresa, para uma pessoa, né, para um projeto, tá legal? Mas essa aqui é um parâmetro muito importante. Apesar do crescimento da taxa Selic, o volume, e isso aí é uma questão de redução do crédito, não. O crédito passou a ser mais assertivo, tá? Com tecnologias de inteligência artificial, data analytics, né? Modelagens mais ajustadas, e aí permanece crescendo. Naturalmente, lá na primeira slide, eu falava da receita da intermediação financeira dos bancos. Tá? O banco sendo banco. Crédito é banco sendo banco. Uma taxa Selic maior faz com que o resultado da intermediação financeira seja maior. E aqui a gente vê a evolução disso desde 2018 até 2019. De novo, 2020 é um ano atípico, né? Teve, pela pandemia, houve uma redução das receitas da, da intermediação financeira, mas com uma taxa Selic maior, os lucros dos bancos, o resultado da intermediação financeira dos bancos aumenta, e houve um crescimento em 2022 de 54%. O próximo slide fala sobre o número de agências dos maiores bancos no decorrer desses anos. A gente vê que existe uma redução dos números desses bancos. Isso tem muito a ver com os dados da pesquisa que a Cida apresentou anteriormente, onde segurança, a questão do tratamento do cuidado com o cliente, né, da personalização, né, é isso. Mesmo os bancos reduzindo seus números de agência, isso não trouxe impacto nos resultados da operação, que fala o número de agências dos maiores bancos no decorrer de 2018. A gente vê aqui que a Caixa Econômica Federal ela manteve ao longo dos anos o mesmo número de agência. O Banco do Brasil ele diminuiu um pouco, mas de 16%, né? Diminuiu um pouco o número de agências, mas isso faz muito sentido, tanto para Banco do Brasil como Caixa, que são agentes, são instituições financeiras que têm aí uma questão social de país envolvido lá nas suas atribuições. Tá? Os bancos privados, Itaú, Bradesco e Santander, o Bradesco reduziu mais os seus números de agências no decorrer desse ano, o Itaú também, né? E o Santander, ele manteve ali, foi uma redução apenas de 4%. Mas o que a gente observa é que os bancos privados, eu acho que estão chegando à melhor forma, à melhor relação entre número de clientes, região e agências, né? Então, você vê que estão todos aí, Itaú e Bradesco e Santander, estão mais ou menos todos na mesma faixa, 2.500 a 2.800, né? É uma diferença pequena entre números de agências. Os públicos, como já falei, um número maior por questões de país, tá? E uma grande surpresa nossa aqui é o BTG Pactual, né, que agora ele está aumentando o número de agências
desse período, tá? As questões que eu falei de cibersegurança e tudo mais, elas estão inseridas aí nesse contexto, redução de fricção, né? Prestar o melhor serviço, multicanais, e tudo isso são oportunidades que têm contribuído com o ecossistema financeiro para eles evoluir. Um ponto importante aqui que eu não comentei foi sobre o BAS, né? A Cida comentou sobre instituições financeiras apresentando o BAS como um novo produto, né? Isso naturalmente traz impacto na rentabilidade e no lucro do banco, que é mais um produto, são mais novos clientes que eles incorporam ao ecossistema de forma direta ou indireta, né, usando os canais. Tá? Eu acho que é isso que eu tenho para falar. Eu fico, a total terminou aí no número de agências, viu, Rodrigão? Eu fico totalmente à disposição de todos. Reforço a questão do SG. O SG é importante, temos que nos preocupar com o social, com as pessoas. Nós, na Cantarina, temos um movimento agora, que a gente começou no início do ano, com foco na educação financeira. Vamos insistir, perseguir nessa coisa, porque esse país só vai melhorar se a gente melhorar as questões de educação e acesso ao crédito. Tá? Muito obrigado e desculpa aí ter demorado tanto. Carol, eu falei que não sabia se ia falar muito, mas me empolguei, desculpa.